Então, aquilo que nos traz aqui, basicamente, eu sabia que de alguma forma isto iria acontecer. O Júpiter está em Sagitário, ou seja, o Júpiter está na regência, ou seja, é a altura da verdade. E nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas estão completamente confusas. Ou seja, toda a gente faz aquilo que quer e não há direções, não há norte, não há sentidos existenciais. Nós vivemos hoje em dia numa altura onde, não sei se alguém aqui já disse já leu o Bhagavad Gita, mas há uma parte do Bhagavad Gita que Krishna diz a Arjuna, quando a Dharma está no máximo, então eu retornarei para trazer a luz. E de facto, quando Júpiter está em Sagitário, é a altura de apontar para a meta. E a pergunta é, qual é a meta? E se há valores universais? E a resposta é, para mim, há direção, há sentido e há meta. Mas hoje nós vivemos numa aparente caos, em que as pessoas todas fazem aquilo que querem, que os governantes são corruptos, cada um faz aquilo que quer e pensam que nunca são apanhados e que não existem leis. Mas existem leis. Porque é que não é evidente que há metas e leis? Se fosse evidente, e evidência é uma palavra, e evidência é uma evidência interna, as pessoas só fariam o que é certo e o que é correto. Mas porque é que cada um pensa que faz aquilo que faz e pensa que fica impune, ou se escapa, ou que não existem essas leis? É a primeira pergunta. Então, alguém quer aventar uma resposta? Então, a resposta surge precisamente que nós vivemos num mundo que está precisamente ausente dessas leis por ignorância. E foi precisamente até ao século IV, em Alexandria era um polo de florescimento cultural, ainda havia, entre os gnósticos, ainda haviam essas leis, ainda havia reconhecimento de leis espirituais. Mas depois, quando o imperador Constantino se converteu ao catolicismo, ou seja, na altura fez a conversão ao pseudo-cristianismo, essas leis caíram na completa ignorância. E é precisamente o mundo que temos de hoje. É um mundo de ignorância espiritual, é um mundo de iliteracia espiritual, e então há que novamente transmitir a fé, a verdade e a luz. E é nesse sentido que eu venho aqui. Não sou eu, mas diria, sou um agente transpessoal, se é que se pode chamar assim, dessas leis. Então, a primeira palavra é de fé e de esperança. Ou seja, que existem essas leis e qualquer um de nós aqui presente, seja quais forem os problemas, pode curar e pode transformar. A segunda é que existe um caminho, uma senda, que pode dar orientação, que eu descobri, aliás, não fui eu que descobri, foi-me dito e eu aceitei, eu peguei no facho, da mesma maneira que quando existem os Jogos Olímpicos, existe o atleta que é mais antigo ou mais consagrado traz o facho e entrega-me e entregaram o facho. E eu peguei no fogo, sou Sagitário, peguei no fogo e o fogo fez sentido. Então, há uma maneira de nós descobrirmos essas metas, a nossa meta interior. É a pergunta que eu faço. Há muitos que fazem através da meditação, utilizam as mais diversas técnicas espirituais e todas são válidas. O yoga ou mesmo das grandes tradições espirituais do Santo Inácio de Loyola, há imensos caminhos. Mas a pergunta é, haverá uma gramática universal que tenha síntese? Um plano inteligente do universo e um plano inteligente para a nossa vida? Então, o Wilhelm Gottfried Leibniz foi um filósofo que, por acaso, é muito pouco estudado nas universidades, mas ele tentou fazer uma linguagem que ele chamou Mathesis Universalis. Ou seja, uma linguagem, da mesma maneira que se enviou Voyager, não sei quantos, para todos lerem, ou seja, uma espécie de código de inteligibilidade universal. Então, esse código existe. E vocês vão perguntar, mas qual é o código? Qual é que será?
Então, o código para mim é a astrologia, mas é a astrologia esotérica. Não é a astrologia de previsões de mais casamentos, batizados e amantes. Esqueçam, isso não serve para rigorosamente nada. Serve para alimentar o bolso e o ordenado do pseudo-astrólogo. Mas isso não serve para nada. Essa astrologia transformou-vos? Não. Os problemas persistem. Portanto, a única forma é a astrologia humanista, transpessoal ou esotérica. Mas não é a astrologia em si. Ou seja, a astrologia baseia-se no princípio da sincronicidade. Ou seja, o que é a sincronicidade? Já ouviram falar de Jung, Carl Gustav Jung? E ele diz que, basicamente, os fenómenos são síncronos quando existe um alinhamento entre o que se passa em baixo com o que se passa em cima. Então, os grandes mestres espirituais disseram que nós somos microcosmos de macrocosmos. Ou seja, nós somos deuses à espera que a parte divina seja revelada. E a astrologia esotérica é precisamente para nós o caminho, ou as rotas, ou os roteiros que nos levam à parte divina, que todos temos dentro de nós. Portanto, nós somos deuses esquecidos da nossa divindade. E a causa da ignorância e da escuridão do mundo atual é precisamente porque as pessoas esqueceram as leis divinas. Esqueceram-nas. Aliás, quem já leu a Doutrina Secreta de Blavatsky? Alguém já leu? Já começou? Boa. Então, ela diz que existem ciclos cósmicos, Kali Yuga, Sati Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, que foi há muitos milhares de anos, rezam os anais esotéricos, que foi há mais de 5.000 anos, quando Krishna começou a última encarnação, o último avatar de Vishnu, veio à Terra, que há mais de 5.000 anos que caímos na Kali Yuga. E está bem patente, na Kali Yuga, ora, quem sabe da tradição hindu, Kali é uma das línguas de Shiva. Então, a deusa Kali é só caveiras. Significa que há um quarto de Dharma, um quarto de verdade. Portanto, nós estamos num planeta onde, praticamente, em termos escorpiónicos, as trevas, ou seja, tudo o que é ignorância, quase atingiu o poder absoluto. Mas há sempre uma réstia de luz. Então, essa réstia de luz é dada pelas ciências esotéricas e principalmente para a astrologia esotérica. Portanto, a astrologia é, talvez, ou para mim, é a mais importante das ciências esotéricas. Porquê? Porque nos dá exatamente o plano divino, dá-nos uma inteligibilidade fundamental, e não há mais nenhuma ciência esotérica que diz, e dá-nos, mais importante, o roteiro e a meta da nossa vida pessoal. Se eu não soubesse aquilo que sei da astrologia, garanto que não estava aqui, mas isso podem ter a certeza, porque já passei por tantas, olha, hoje de manhã nem sabia se podia vir ou não, perdi o comboio dos 9h52, só apanhei dos 11h52, portanto, mas Júpiter está em Sagitário, ou seja, esta palestra tinha que ser feita. Então, aquilo que eu vos quero trazer aqui é que existe uma forma inteligível de dar um sentido e significado à vida e dar um sentido e significado a todas as situações que acontecem na nossa vida, sejam as mais abstrusas, as mais ininteligíveis, as mais absurdas, mas a astrologia dá-nos isso. Então, eu posso-vos dar um exemplo, porque não sei o tempo que eu disponho. Então, pronto, esta palestra inicialmente seria dedicada aos mestres, a Helena Blavatsky, a Alice Bailey, a Sanat Kumara, a Esther Cheran e a minha mestra, que é a Maria Flávia de Monsaraz, que irá vir cá fazer uma palestra, e a Dane Rudyard. Ora bem, o mapa é isto que está aqui. Portanto, começamos pelo zodíaco. Todos nós vivemos num mar de energia. E esse mar de energia é como se fosse o outro cósmico, é o zodíaco. Nós temos em cada uma das 12 constelações do zodíaco. E nós estamos mergulhados, mas não é tanta influência. É mais correspondência. Nós nascemos no preciso momento, no preciso instante, em que tudo o que nós temos dentro tem um símbolo do que está fora. Nós nascemos sincronicamente com o universo. Portanto, o nosso mapa é precisamente
Não é fatalismo nem determinismo. Esqueçam que eu sou de filosofia, portanto já estudei todos os argumentos pseudo-racionalistas, todos. Porque eu, antes de ir para a astrologia, eu estudei filosofia. Portanto, os filósofos estudam ao limite quais são os argumentos a favor do livre-arbítrio e disso. Portanto, quando eu estudei astrologia, estava bem ciente de tudo. Portanto, se vierem com argumentos deterministas ou fatalistas, eu já tenho resposta para todos. A sério. Mesmo aqueles que pronto, existe uma desfasagem entre o zico sideral e tropical, dos 23, quando o Sol está não sei o que, já estou no outro signo. Esqueçam. Então, nós vivemos numa dessas. E o que o mapa natal é precisamente a correspondência do que nós temos dentro. Então, vocês perguntam, o que é que se faz quando se vai a uma consulta? E eu não estou aqui a tentar arrebanhar mais consultas. O que eu faço ao Porto é dou aulas de astrologia, porque eu prefiro que as pessoas saibam e depois de ver o mapa natal façam um trabalho interior e espiritual, que tem que ser contínuo. Uma consulta é o equivalente a ir ao médico, que ele dá os medicamentos, mas se a pessoa não comer bem, não fizer exercício, não descansar, fica tudo na mesma. Portanto, eu prefiro dar a maneira de ensinar a pescar ao pobre do que propriamente dar-lhe a cana ou dar-lhe peixe. Então, uma consulta é precisamente isso. Então, nós vivemos mergulhado nisso do zodíaco e o nosso mapa natal é precisamente, no instante do nascimento, uma foto de tudo o que existe, todos os mapas da projeção na eclíptica, e cada planeta não é mais do que um símbolo. Que os planetas não são calhaus que andam errantes pelo universo, esqueçam, o Plutão não é um calhau, nem o Saturno não é nada disso, são símbolos espirituais e metafísicos de qualidades que nós temos dentro de nós. Então o que é que se faz numa consulta? Portanto, isto é eclíptica, até é um movimento aparente, porque nós todos estamos centrados em nós próprios. Portanto, o mapa natal espelha isso. O mapa é isto. Este é o meu mapa, como ninguém me dá autorização de pôr os mapas, eu aqui dou autorização a mim próprio. Então, isto é uma mandala. E esta mandala, nós somos seres espirituais, somos mónadas que viemos à Terra. Então, nós temos a cruz do destino, e essa cruz do destino é precisamente aquilo que nós temos que resolver. Ou seja, nós somos seres materiais com um propósito espiritual e nós temos aqui. Temos as 12 casas, que são 12 áreas de existência. Os planetas são o potencial que nós temos de expressar-se e o que é que nós podemos fazer? Com os trânsitos e com as progressões, nós podemos ver qual é o sentido de todas as coisas que nos acontecem. Então, sempre que eu, por exemplo, nasci com a cabeça do dragão, ou seja, o propósito fundamental da minha existência é fazer serviço e nutrir os outros. Mas também, como sou Sagitário, Júpiter está em Sagitário, é também propagar aquilo que eu conheci da ciência esotérica. Então, aquilo para o qual serve a astrologia é a pessoa tomar consciência, tomar significado, tomar sentido do propósito que veio fazer à Terra. Portanto, a astrologia é, como diz o nome, astrologos, é dar sentido e significado, mas é a semântica, ou seja, é exatamente a literacia do universo. Portanto, se há um plano divino, e se cada um de nós tem um plano espiritual a cumprir na Terra, um plano divino, a única mandala que dá significado a par e passo, a cada instante, é precisamente a astrologia, porque isto é o meu mapa de nascimento, que traz todo o potencial que eu fiz. A astrologia esotérica parte do princípio que nós já vivemos vidas passadas, traz todo o potencial que eu fiz do passado, mas também traz todo o potencial de crescimento a par e passo. É como se um mapa fosse, aqui alguém é professor? Pronto, então, parece que eu conheço, não? Já falamos. Então, quando um aluno entra numa escola, o que é que o aluno faz? Ele traz um fecheiro das escolas passadas, o que é que teve, que notas teve, suspensões, A, B, C, D. Então isto também, o mapa também traz o que é que fizeste no passado.
Mas, quando nós entramos numa escola, ele diz-nos, olha, tens 1 ano ou tens 5 anos para, se entraste no 7º, para chegar ao 12º ano. Portanto, o mapa também nos dá isso a par e passo. E mais, dá-nos, às alturas dos exames, dá-nos o tipo de exames e dá-nos o tipo de consciência ou o tipo de interação que nós temos que ter. Portanto, eu não conheço nada, por mais forma de autoconhecimento que nos dê aquilo que nos dê no passado, dê-nos o tipo de circunstâncias arquetípicas que nós temos que passar e dá-nos a grau, a par e passo, não só a natureza, mas também aquilo que podemos passar. Eu não conheço mais nenhuma. Portanto, a astrologia é precisamente uma mandala individual que nos dá a riqueza do nosso potencial do desenvolvimento interior e dá-nos a par e passo tudo isso que nós temos que passar. É por isso que eu estou a fazer aqui esta palestra. Para mostrar que há um caminho, mas esse caminho não é um caminho fora, é um caminho dentro. Ou seja, isto está aqui, se não for aplicado, se vocês forem a uma consulta, se forem mal e não aplicarem, não serve nada. Perderam o tempo, às vezes perguntam-me anos depois, olha, aconteceu isto e aquilo. Pois eu disse na altura, você podia ter poupado o dinheiro se me ouvisse, não é? Quer que eu lhe devolva o dinheiro? É sério. E eu não gosto de dar muitas consultas, porque as pessoas depois não se querem auto-rever. Não se querem pôr em causa. E, portanto, o mapa é uma tomada de consciência interior de todo o nosso potencial de crescimento. Certo? E esse nosso potencial de crescimento está aqui. Portanto, este mapa que é o meu é simples. Então, a Lua é o passado. Ora, uma Lua Escorpião aqui, alguém sabe da astrologia? Sabem? Ora, uma Lua Escorpião é alguém que é perito, ou foi perito, em tudo o que é escorpiónico. Tudo o que é escorpiónico é o mundo tal como está. O mundo tal como está, sem lei. Uma Lua Escorpião é o inconsciente no Escorpião. Portanto, por mais malandrices que haja, eu tenho Lua à distância de 5 km eu farejo. Não há hipótese, eu descubro tudo. Mas isso é certo. Ora bem, o Sol é o presente. O presente, ou seja, eu posso ficar eternamente na Lua. O Escorpião tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a manipulação, tem a ver com todo o poder psíquico, é o mundo tal como está. É os governantes, é o Trump, seja qual for. Todos pensam que mandam, mas não mandam coisíssima nenhuma. O Sol em Sagitário, na casa 11, é alguém que vai descobrir as regras em grupo. Certo? Ou seja, Sagitário é o fogo da verdade. E o ascendente Capricórnio é a meta, ou seja, um dia, quando eu souber essas leis todas, vou ter que aplicá-las. Portanto, os capricornianos são dura lex, sed lex. Certo? Agora, este potencial mostra que, como Capricórnio foi parar à casa 12, houve umas quantas asneiras no passado, pronto, que agora vim-me regenerar e depois isso vai passar tudo à história. Portanto, da mesma forma que eu tenho o meu mapa que é par e passo, me dá o sentido e significado da minha vida, cada um de vocês tem uma mandala individual. E o que eu proporia é o desafio, cada um de vocês, todos os acontecimentos, mas todos os acontecimentos. Eu já faço consultas há mais não sei quantos anos, mas isto é científico, é experimental. Dá para cada um de vocês pegar num mapa e, por isso é que eu prefiro não dar consultas, prefiro ensinar a astrologia. Cada um de vocês pega no mapa e tudo o que estão a passar e vão ver onde é que se vai encaixar. E qual é o sentido e significado. E esse sentido e significado existe. Portanto, neste caso, a galinha dos ovos de ouro, precisamente, das ciências esotéricas da espiritualidade é a astrologia, porque dá-nos a par e passo o sentido, o significado e mais, dá-nos que existe leis no universo. E não só nos dá leis, dá-nos a disposição hierárquica das energias espirituais, porque muita gente estuda a espiritualidade, e mesmo os esotéricos de carreira, mas não sabem, ou os esotéricos de carreira existem, sério, mas não sabem qual é a disposição energética das energias. Ora, a astrologia dá-nos isso. Um exemplo muito simples. Pronto, isto é aos níveis da astrologia, mas não tenho aqui.
Até a própria disposição dos planetas, a partir do Sol, dá-nos essa disposição hierárquica. Portanto, se vocês tiverem o Sol, qual é o planeta mais perto do Sol? Mercúrio. Ora, Mercúrio simboliza o quê? Alguém sabe? Não. Quer dizer, é a comunicação. Mas Mercúrio significa a mente racional. E nós estamos hipertrofiados de comunicação racional. Esta civilização, que a civilização está no eixo Virgem-Peixe, levou ao limite a hipercomunicação racional. As pessoas resolvem qualquer assunto com racionalidade. É para a frente. Temos gestores, de governantes, gestores que foram tirar o curso da Farinha Amparo, que é mesmo assim, e então resolvem problemas. Eu sou professor, resolvem problemas com gestões. Agora inventar os ODS, que ninguém sabe o que é, ou seja, resolvem tudo com gestões de marketing, ou seja, pensam que é resolução para tudo. Mas Mercúrio, eu espero encontrar aqui a informação, isto era uma palestra grande. Mercúrio é o planeta mais perto do Sol, que é a mente racional que se tenta levar pela alma. Ou seja, esta mente racional é aquilo que faz tomar a nossa individualidade por nós. Mas nós não somos somente racional, isso é um grande engano. Nós somos seres intuitivos e somos seres espirituais. Portanto, o que é que vem a seguir a Mercúrio, na própria disposição? Vênus. Ora, a Terra, eu tenho que ver se encontro aqui isto, a Terra está entre que planetas? Marte e Vênus. Ora, Marte e Vênus é precisamente o desejo ou o amor. Ou seja, o ser humano está entre o desejo, e todos nós que estamos aqui presentes, e a humanidade, 99,9999%, então só se movem por desejo. Se não houver desejo, as pessoas não se movem. E depois, se não encontram aquilo que desejam, ficam frustrados. Mas quem é que tem um propósito mais além do desejo? Que é a Vênus. Ora, a Vênus, em Teosofia, é um planeta sagrado. O que é um planeta sagrado? É um planeta cujos seres... Aqui alguém já estudou Teosofia? Ninguém. Mas sabe o que é Teosofia? Ninguém sabe. É sério. Então a Teosofia vem de duas palavras gregas, que é Teosofia, é a representação das ciências esotéricas pela Helena Petrovna Blavatsky. Ou seja, Vênus, em Teosofia, é um planeta onde há 18 milhões e meio de anos vieram seres que são muitíssimo mais evoluídos, são os Kumaras. Kumara quer dizer virgem asceta, que vieram em auxílio da humanidade, porque na altura os homens eram animais e hoje, pelos vistos, também não evoluíram muito mais. É sério. Basta ver aí os primatas do futebol e outras coisas mais. Então, vieram há 18 milhões e meio de anos e vieram dar a Vênus. A Vênus é o primeiro princípio inteligente da alma. Ou seja, porquê que o regente de Touro é Vênus? O que é valorizar? Valorizar, numa primeira instância, é o quê? É o dinheiro. Mas o dinheiro tanto valoriza coisas indiferenciadas. Mas o que é valorizar a sério? É eu reconhecer uma qualidade espiritual naquela pessoa que é diferente disto, não é? Portanto, o polo da matéria é indiferenciado. A matéria é tudo ao monte. Mas até ontem estava em casa dos meus pais e vi um programa que é... Como é que é? Quem dá mais? Ou... É aquele programa que tudo tem tudo vale. Eu perguntei, mas vocês veem isto? Isto é o mais básico que pode haver. Ou seja, tudo... Mas nós estamos num estado de transição do que é material para o espiritual. Ou seja, vocês estão a ver aqui, mas vocês são consciências que pensam, que sentem. Têm sentimentos, mas têm uma consciência. E isso é espiritual. E isso não há nada que possa pagar. Portanto, Vênus simboliza essa capacidade que cada um de nós tem de discernir ao nível da alma o que é espiritual. Portanto, a Terra está entre o desejo, que é Escorpião, e está entre a Vênus, que é o regente esotérico de Gêmeos, que pode ser resolvido pelo polo oposto, que é Sagitário. Portanto, e a seguir vem Júpiter, vem Saturno, que são os mediadores, são os embaixadores da galáxia, e depois vem Urano, Neptuno e Plutão.
Então a pergunta é: a astrologia é uma linguagem espiritual e inteligente, nos dá o sentido e significado de tudo e que nos pode dar a inteligibilidade de cada momento que passamos pela nossa vida. Portanto, porque aqui eu não conheço nenhuma linguagem, não conheço nenhuma matriz, não conheço nenhuma fórmula que possa dar sentido e significado, a não ser esta linguagem que é arquetípica, simbólica e liga-nos por referência aos valores universais. Se tiver alguma situação na vossa vida, vamos ver os trânsitos e progressões e está lá a resposta. Portanto, então, o que eu vos ia trazer aqui é precisamente que a boa nova, que é neste mundo de grande confusão, grande caos, há um plano oculto e há uma matriz oculta para tudo. Ontem foi a lua cheia de Sagitário, às 5h40 da manhã. Ou seja, no mapa de Sagitário, que eu até tenho aqui, o Sol está oposto à Lua. Ainda estamos mais ou menos na influência. Quer dizer, o que é a Lua? A Lua está em Gêmeos. Gêmeos é a necessidade de comunicação. Mas que tipo de comunicação? É a comunicação iluminada, que é precisamente Sagitário. Sagitário é a grande referência que é dada em termos universais, dos valores universais, são transcendentes a todas as culturas. São transversais a todas as culturas. Eu costumo dizer aos meus alunos de filosofia, então, mas a justiça e o amor são valores relativos ou universais? Eles começam a pensar, mas não sei quanto e isso. Pois alguns são tomados pelo vírus do relativismo, outros não. Mas é óbvio que os grandes valores e as grandes tradições espirituais são perenes. Se uma civilização os reconhece, essa civilização passa. Se a civilização não reconhece, encosta, como aconteceu, por mais poderosos que fossem os romanos, acabaram. Ponto. Os egípcios, ou seja, os grandes impérios que quais falava Agostinho da Silva, todos foram embora, porque chegaram ao limite do homem sem Deus, do homem sem essas leis universais e ponto, acabaram. Portanto, o que é que mantém suspenso o universo e o mundo e cada um de nós? É a nossa essência espiritual. Se não houver essa essência espiritual, ou seja, cada um de nós está vivo, porque nós temos uma mónada, temos uma alma que está em meditação permanente e está ligado por um fio que é o Sutratman. E se esse fio acabasse, as pessoas morríamos logo, zero, ponto. Quando essas pessoas estão vegetais vivos, quando estão, é porque um desses fios acaba. Fio da vida e fio de consciência. Portanto, o que mantém suspenso o mundo é a parte espiritual. Se as pessoas não o reconhecem, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, a nossa vida faz sentido ou não, ou seja, o fogo da verdade mantém-nos ou não nos mantém-nos, se nós o reconhecermos. As pessoas que são depressivas podem ir ao psiquiatra por mais, seja da Harvard, Stanford, o que queiram. Até podem ter uma análise altamente sofisticada de serotonina, dopamina, noradrenalina, os 56 não sei quantos neurotransmissores. Até pode estar certo do ponto de vista material, mas o que é que falta do ponto de vista espiritual? Falta a chama, falta a vida, falta a ligação a esses princípios universais. Portanto, se nós nos queremos curar da depressão, é pegar nesse fogo, nessa chama interna, nessa meditação com o superior. Como é que é o caminho? O caminho pode ser feito por qualquer tradição, mas a astrologia, voltando aqui ao meu mapa, dá-nos a forma, o sentido e não dá. Desculpa lá. Dá-nos a forma, o sentido e o significado. A pergunta é: quem de nós é que achou esse sentido e significado? Quem é que pegou no fogo interno? Quem é que pegou nessa chama? Porque a verdade existe. A verdade existe, isto é a verdade. Portanto, a vida de cada um de nós está aqui, não é o caso. Nós não andamos aqui só porque fomos uma combinação genética aleatória dos nossos pais numa noite qualquer. Não foi. Sério? Essa foi a parte material. E a parte espiritual? Vocês sabem que Zeus sabem que Hércules, sabem qual é a origem de Hércules? Hércules, então, ou seja, a Hera
que era a mulher de Zeus, teve um ataque de raiva porque o Zeus estava sempre a enganá-la com todas as deusas do Olimpo e semideusas e tudo. Não é? Então, de um ataque de raiva nasceu Marte, que é o desejo. E Hércules era semidivino, ou seja, era filho por um lado de Hera, mas ele não sabia que é o pai. Ou seja, é o nosso estado atual. Nós sabemos qual é a nossa mãe e o nosso pai, ou seja, sabemos qual é a nossa parte nos dá ADN, mas quem é o nosso ser divino? Nós sabemos a nossa origem divina? Podemos até ter a nossa... Não sei se já descobriu o genoma todo humano, já está todo codificado ou não? Já? Pronto, mas isso é parte da matéria, a parte do espírito. Isso está por descobrir. Ora, então, como é que nós podemos descobrir? Podemos descobrir isso através de, exatamente, cada um pode seguir o caminho interior que quiser, mas deve-se pôr a caminho. Mas a única forma, a forma que eu conheço mais radical, e volto a dizer, mais certinha, exatamente, de nós fazermos essa via interior, olha, é esta. Epá. Então, esse crossway é a astrologia. Portanto, só isto que está aqui, dava para falar horas. Repare, a Terra está entre o desejo e está entre o amor. E não é o que se passa agora. O desejo é egoísta. Marte, Carneiro, do polo oposto, é balança. Normalmente as pessoas que são carneiro primeiro disparam e depois é que perguntam quando alijar, e normalmente têm cicatrizes na cabeça. É verdade, é sério. Isto é científico, dá para comprovar. A Terra está entre o desejo e está. Depois temos Júpiter, que expande, é o regente Sagitário, e temos Saturno. Até aqui o Saturno não deixa passar ninguém. Ou a pessoa cumpre, dura lex sed lex. Saturno, onde está Saturno em trânsito, ou está Saturno, a pessoa tem que passar por aquela experiência até a fazer. E onde estão os trânsitos de Saturno? Aquilo tem que ficar tudo em ordem. Quando Saturno passa pela casa 4, todos os assuntos familiares têm que estar em ordem. Passa pela 8, a questão das heranças, sexualidade e tudo fica em ordem. Portanto, depende. Agora teríamos que falar aqui mais da astrologia. Mercúrio é o tal que a nossa civilização hipertrofiou. Ou seja, nós regemos pela mente, mas nós esquecemos do nosso coração, esquecemos da nossa intuição e do nosso poder divino. Eu não ligo nada à razão. Eu levei a razão ao limite. Gastei-me. Ou seja, estive em filosofia, levei tudo ao limite. Depois de levar ao limite, vi que aquilo não servia para nada, mandei a razão para o lixo. A sério. Por isso, ainda hoje estávamos a falar de manhã, é verdade ou não é? Eu não sabia se via tarocão. Foi ou não foi, na verdade. Disse, olha que se cumpre a vontade de Deus. Então Urano é a mente divina. Não preciso pensar. Se há um computador cósmico, se sabe tudo, então... Para que é que eu vou estar a gastar a minha mente? Só uso a minha mente para coisas simples. O resto vem da mente divina. Então é economia, é ou não é? É uma economia. Mas a pergunta é, todos nós temos isto? Temos, porque nós somos micro de macrocosmos. Agora, o mapa natal serve para ver o que é que nós temos de memórias kármicas, que são as casas de água, 4, 8 e 12. Dá para fazer com precisão terapias de regressão. Precisão, ir ao ponto, ao nível cirúrgico. Dá para saber se a pessoa pode ou não pode ser curada e dá para saber quando é que é possível ser curada. Porque uma regressão, alguém que tem planetas na casa 8 ou Sol na casa 8, vem com traumas de vidas passadas e o Sol por dia tem que chegar à casa 9, mas nós podemos saber quando é que podemos fazer. Portanto, a astrologia dá para isso tudo. Casa 12, que é aquele onde eu tenho toda a artilharia pesada, é pessoas que já fizeram janeiro, agora têm que fazer serviço. Portanto, têm memórias inconscientes. Portanto, não há nenhum psicanalista, nenhum psiquiatra, por mais cotado que seja, que se não olhar para o mapa, ou seja, ele não sabe por onde é que pode pegar. É claro que quando eu vejo um mapa, depois mando para um psicanalista ou mando para um transpessoal, ou seja o que for. Mas, à partida, a constelação, ou seja, o síndrome ou aquilo está lá constelado. E até a natureza está. E está a origem kármica. Quando vão para um psicanalista não acredita em karma. Não acredita que aquele pai, mas no mapa está que o pai tinha que ser aquele pai, a mãe tinha que ser aquela mãe, porque a pessoa já era assim quando nasceu. Se a pessoa já era assim quando nasceu, então o pai só pode ser. O pai é um espelho kármico do que a pessoa era para denunciar.
A minha mestra, a Maria Flávia, costuma dizer: nós não somos aquilo que somos porque tivemos os pais que tivemos, mas somos aquilo que somos porque os nossos pais espelharam aquilo que nós éramos no passado. Simples. Portanto, os nossos pais, ou a ausência deles, ou os traumas que tivemos por eles, são um espelho, uma consequência kármica que nós fomos no passado. Se nós temos Saturno conjunto à Lua, a Lua, que é a parte emocional, tem medo porque o Saturno não a deixa falar. Então a pessoa tem medo, não fala, não diz, não expressa as emoções. Mas está em quadratura à Lua, que é o meu caso, que é pior. Então, pronto, pode haver uma imaturidade ou pode haver uma falta de crescimento espiritual que tem que ser feito. Mas quando a Lua perdida passar por aquela Lua, estás deixado porque vais ter que curar aquela Lua. Pronto. Temos isto tudo. Portanto, a astrologia, isto é uma dádiva dos céus, mas é que é mesmo uma dádiva. As pessoas não imaginam o potencial que está oculto no mapa natal. Por isso é que, mais do que consultas, eu não venho aqui arrebanhar consultas, digo já, porque nem tenho tempo agora, porque sou professor no secundário, mas o que eu venho apelar a todos é que estudem. Pode ser comigo, eu dou cursos no Porto, ou então pode ser com a minha mestra, que ela dá aulas em Lisboa e online, mas estudem e façam o processo interior e verifiquem, porque isto é experimental. Porque eu sou de filosofia, e a noção que nós temos científica, isso está errado, é uma fraude que vem vem dos filósofos positivistas e dos empiristas, dos materialistas ingleses, que nos inculcaram uma falsa noção de ciência. O étimo da palavra ciência vem de consciência, ou seja, com consciência. Portanto, o David Hume e o John Locke, foram cegos que criaram as bases empiristas e com o Comte criaram as bases empiristas da ciência moderna. Mas a ciência não é só isso. A ciência tem a ver com a totalidade do real. Houve um autor, que é Rupert Sheldrake, que escreveu um livro que tem 2 edições, em inglês e norte-americana, que é Science Set Free. A edição norte-americana, ou Science Delusion, foi uma resposta ao Gene Dawkins' God's Delusion, e ele prova por A mais B, pega em 10 dogmas da ciência moderna que não são postos em causa, e ele vai ao limite e desconstrói-os a todos. E ele diz-nos que os cientistas materialistas muitas vezes acreditam nas outras coisas, mas como o status quo é materialista, para não perder o emprego, eles não dizem aquilo que pensam. Mas a verdadeira ciência, e antes do Renascimento, a astrologia estava unida à astronomia. Ou seja, isto que está aqui é astronomia, mas ao mesmo tempo também é astrologia. Porque o que é que se faz passar pela nossa identidade? Então, nós vamos para uma escola e o que é que uma escola nos ensina? Uma universidade nos ensina a desenvolver o quê? Competências de que tipo? Racionais. Então o Mercúrio não está perto do Sol e não nos faz, e até nos trânsitos e tudo, não se faz, é tal e qual como o Sol. Cá está. Mas Mercúrio não é o Sol. Aliás, por exemplo, o Presidente da República, que tem o Mercúrio conjunto com o Sol, no mesmo grau e na mesma declinação, Mercúrio Casimi, é uma pessoa altamente inteligente, e é verdade, mas, no entanto, o Mercúrio não é igual ao Sol. O Sol é a minha identidade enquanto ser. Ou seja, enquanto ser, mas quem é que se conhece verdadeiramente? Que é a tarefa do leão? Quem é que já se distanciou das massas? Quem é que é distinto dos 7,2 milhões ou bilhões de seres, incluindo os chineses? Quem é que se afirmou? Dá trabalho. É preferível eu estar na massa de câncer, ou seja, as massas todas amorfas, que não pensam, mas eu encontrar-me como pessoa, isso dá trabalho. Depois tenho medo de ser excluído. Está bem. Ser excluído, quem é que faz essa tarefa? Ninguém. As pessoas têm medo de ser diferentes. E depois a sociedade e põe logo uma chancela. És louco, não sei quanto, A, B, C, D, E, assim por diante. Mas isso é a tarefa. Nós temos que ser distintos das massas. Cada um de nós aqui tem uma coisa única a dar. Então, temos que descobrir essa coisa. Essa coisa é uma pérola que se chama individuação. Isso é a tarefa do leão. Normalmente os leões dão muita importância à família. É ou não é verdade? É tudo ali, o meu clã. É a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, é tudo apessoador. É ou não é verdade?
Mas a tarefa do leão, que é a quinta casa do zodíaco, é a casa da individualidade. Então os filhos, normalmente os leões têm uma catrefada de filhos porque pensam que são imortais pela parte genética. É sério. Então, se eu morro, ao menos vai ficar algo de mim. Mas isso é a personalidade. Mas eu sou espiritual, eu sou uma mónada, mas se eu me encontrar com a espiritualidade, eu sou eterno, não preciso ter muitos filhos. A não ser que queira, não é? Pronto. Mas leão é isso. Leão é a tarefa individual. É sermos uns indivíduos. Portanto, a primeira tarefa, e a astrologia dá-nos exatamente, se nós formos ver a casa 5, por exemplo, no meu caso, ora este é o slide 115, por exemplo, no meu caso, é simples. Vocês vão ao astrólogo, humanista e transpessoal, que é aquilo que eu ando a estudar. Atenção, embora dê consultas, vamos ao meu e, por exemplo, vamos ver como é que eu me posso tornar um ser individual. Olhamos aqui, reparem, cada casa tem um significado. Então a casa 5, que é uma casa que está ligada a leão, vocês sabem, conhecem os símbolos? Não sabem? Então pronto, isto é Gêmeos. Qual é o regente de Gêmeos? Mercúrio. Ora, Mercúrio está onde? Na casa 12. Ora, como é que eu me torno distinto da massa do câncer, de toda a turba multa e da carneirada, entre aspas? A casa 12 é assuntos espirituais. Portanto, quando eu ensino assuntos espirituais, aí eu estou no meu meio. O que é verdade, porque quando eu tirei filosofia, eu andava com todo o pessoal de teologia. Aliás, tirei tantas ou mais cadeiras de teologia do que de filosofia. Isto também dá o passado. Quer dizer que eu já estudei teologia no passado. E está cá a cauda do dragão. Está aqui no meio deste Mercúrio. Mas isto é o passado. Ou seja, sei muito teologia e filosofia, mas isto não adianta nada. Qual é a minha meta de evolução? É câncer. É fazer alguma coisinha de jeito pelas pessoas e pelo mundo. Pronto, então, se pegarem no mapa de um de vocês, dá-nos isso, dá-nos, por exemplo, também, mas dá-nos tudo, desde a sexualidade que está, desde os complexos inconscientes, desde as memórias no passado, ou seja, não sei, casa 8, que são as casas de água. Portanto, isto vai parar à minha casa 8, Plutão-Urano é barra pesada em quadratura ao Sol, quer dizer que eu já tive muito poder no passado e que utilizei mal, mas pronto, agora pagas fatura. Mas dá aqui uma memória do passado e também está outra casa d'água, ou seja, todas as memórias desta vida estão presentes no mapa, mas também está a cura. Ou seja, como é que se cura as memórias da casa d'água? É evaporando e indo pela casa a seguir, que é uma casa de fogo. Ou seja, neste caso, isto, pronto, é em Campanos, mas isto está aqui na 8. Eu tenho de ir para a casa 9, que é a casa de Sagitário, com a Vênus, estudar assuntos espirituais. Portanto, o mapa dá basicamente a solução de tudo, mas tudo, nunca vi, é a raiz mais radical de tudo que eu vi até hoje. Dá-nos até problemas de sexualidade, problemas de afetividade, quando é que eles se podem curar, como é que se podem curar. É uma fonte incrível, absolutamente incrível de informações. Agora, não nos dá é o que a pessoa vai fazer. Se, por exemplo, há um trânsito de... Ora, os pontos a vermelho, já vocês sabem, são pontos que vêm em vidas passadas que a pessoa tem que trabalhar. Ora, um Saturno em quadratura à Lua, a pessoa tem que trabalhar isso. Se há um trânsito de um Plutão ou um progredido passa a um destes, quer dizer que a pessoa, a bem ou a mal, vai ter que trabalhar aquilo. Se a pessoa... Mas há sempre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A pessoa pode ficar frustrada, deprimida, ou porque a namorada ou o namorado deixou, ou fugiu, ou foi para as Ilhas Fiji, ou seja o que foi, e fica na pior das confusões. Ou então a pessoa pode reconhecer que por algum motivo ela fugiu, ou deixou, ou abandonou, porque a pessoa não está a trabalhar aquilo. Então o mapa dá isso. Dá-nos sentido. Por exemplo, o Nelson Mandela foi parar à prisão. Porquê que ele foi parar à prisão? Simples, ele tinha Lua em Escorpião na 12ª, então teve que parar à prisão para aprender, mas aprendeu tanto que ele, quando foi eleito presidente, convidou os carcereiros, sabem disso. Então, a 12ª casa, em sentido da astrologia comum, é precisamente a prisão, a masmorra, mas também é a capacidade de eu ir para a alma. Então, o Nelson Mandela teve precisamente de ir literalmente parar à prisão para aprender
aquele sentido e significado para ter aquele potencial. Portanto, o mapa não nos livra das situações, mas dá-nos o significado das situações. E se uma pessoa, hoje em dia nós vivemos numa civilização escapista, sensacionalista, do prazer a cada instante, a cada segundo, e não me perguntei porquê, é assim porque eu quero, e mais não sei o quê, e sai da frente. E a astrologia não nos livra das experiências do sofrimento, dá-nos significado e sentido às experiências. E com isso nós podemos superá-las. Não quer dizer que eu agora saia daqui, o meu carro está lá saltado em baixo, mas eu posso dar sentido e significado às experiências. Portanto, a grande mais-valia da astrologia, agora resumindo, porque já estou numa deadline, é que há um sentido e significado para o universo. Existem leis espirituais do universo. Todos os grandes mestres de sabedoria, todos os grandes avatares espirituais foram detentores, assimilaram e integraram. Isso também é possível para fazer por cada um de nós. Como é que se conhecem estas leis? Estudando as ciências esotéricas. Qual é a única ciência esotérica que recria e nos dá uma síntese, uma recriação de todo esse potencial espiritual? É a astrologia. Porquê? Dá-nos o desenrolar, tanto de um plano espiritual, a nível do planeta, como do universo, como nosso. Ou seja, por exemplo, um exemplo. Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Quando é que foi o grande crash dos bancos norte-americanos? 2008. Há uma empresa que eu faço todos os fins de semana, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, já há 3 anos. É difícil, mas pronto, um Plutão-Urano não se queixa disso. É um tipo Hércules. Então, eu digo a todas as pessoas, eu venho no grupo Leis do Facebook, eu digo a todas as pessoas, reparem, um exemplo do Leão, que existe uma firma portuguesa que é HHO+, que vende cilindros de hidrogênio. As pessoas não acreditam, mas há carros que têm cilindros de hidrogênio e pode-se poupar. Sim, pode. As pessoas não acreditam porquê? Porque há um lobby instituído, cá está, escorpiónico do petróleo. Mas existem energias alternativas e existem já muito potencial, os portugueses estão até inclusive na linha da frente. Portanto, existem leis espirituais. Essas leis espirituais podem ser compreendidas, há uma direção, há uma meta, e todos nós nascemos, e agora que o Júpiter está em Sagitário e o Sol está em Sagitário, essas leis podem ser reconhecidas, e como os mestres as compreenderam e integraram, nós também podemos compreender e integrar. E o objetivo da vida é isso, é nós sermos mais conscientes e nós integrarmos isso. E agora, podem estudar a partir daqui, há sítios onde se estuda isso, no Porto, tem vários. Olha, tem, por exemplo, tem o Espaço Sátia, que é onde eu dou as minhas aulas, mas também tem a Sociedade Teosófica, tem a Sukimaikari, também qual é a rua? É ao pé de onde? Desculpa lá, esqueci-me agora. Qual é a morada? Se quiser depois também pode falar com as pessoas, nós temos que terminar. Esqueceste a morada? Pronto, há vários sítios. Portanto, a última, já terminando, a última coisa que eu quero dizer é que por mais mal que vejam, nunca percam a calma e a serenidade, porque isso é karma que as pessoas têm que passar, e essas pessoas que vão fazer isso mais cedo ou mais tarde vão pagar, e vão pagar bem caro. Portanto, nós temos que manter na luz, na firmeza, sempre sendo amáveis e procurando expressar o amor da alma, e tudo aquilo que nos acontece foi aquilo que eu expliquei, e agora era mais outra hora, mas não vou falar por aí. Na física quântica é o colapso da função de onda, que tudo o que está fora não é mais, o que é mais em que as ciências esotéricas dizem, tudo o que vem na nossa vida, que está constelado no nosso mapa, isto é uma espécie de cronograma ADN energético de tudo o que nós temos, é aquilo que está na nossa aura e foi aquilo que está dentro de nós. Eu entrevistei diretamente a Amit Goswami, e o que ele disse, e os físicos quânticos dizem, o que está fora não é mais do que o reflexo do que está dentro. Se nós queremos mudar as coisas por fora, temos que mudar o que está dentro. Pronto, obrigado.